Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 43º vídeo de Mentes Holísticas. Quem é o estranho aqui? Bem, você que está chegando agora na série, muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Você pode verificar que nós temos muitos vídeos, muitos conteúdos, inclusive estamos no último grande assunto da série, o holismo semântico, que é aquela tese de que dentro de uma língua, dentro de uma teoria científica, dentro de uma cultura, você não pode distinguir as partes como autônomas. Elas são interdependentes e para você ter acesso à cultura, à língua, à teoria, você tem que dominá-las na sua totalidade, porque é assim que elas costumam ser consideradas. É uma hipótese ousada, né? Mas muito interessante, muito instigante. Hoje nós vamos falar sobre o quanto é importante para se dominar uma língua entender a cultura em que essa língua se dá, né? Então, a ideia do holismo semântico é justamente essa, né? Você não pode ter acesso, né, aos sentidos através de impressões, através de estímulos físicos, pensando que esses estímulos serão iguais para todas as pessoas em todas as culturas. Nós vamos dar um exemplo bastante conhecido na literatura da antropologia moderna, que é o exemplo do povo Azande, né, e do estudo que foi feito sobre esse povo africano, comparando algumas questões da cultura Zande, né, com a nossa cultura. O estudo do povo Zande. Os Azande constituem-se num povo atualmente distribuído pela República do Sudão do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Distribuem-se em tribos ou reinos e nos séculos XIX e XX estiveram subjugados por países europeus no período histórico conhecido como neocolonialismo ou imperialismo europeu, no caso na África. Muito do que se sabe até hoje sobre a sociedade e a cultura Zande deve-se ao antropólogo inglês Edward Evans Pritchard, nascido em 1902 e faleceu em 1973, que conviveu com os Azande na década de 20 do século XX e publicou em 1937 o livro que se tornou a grande referência no assunto, Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. O livro é mais difundido numa edição condensada de 1976. E nós temos aqui em português, né? Depois na descrição aqui do vídeo, eu faço um indicativo do livro para vocês. Apesar de não estar imune a críticas, o livro é considerado um dos grandes clássicos da antropologia em sua fase moderna, com estudos de campo. Evans Pritchard, mesmo com os esperados vieses de homem branco europeu, reconhece vários aspectos positivos, sob sua ótica, claro, na sociedade e na cultura Zande. Entretanto, acaba por avaliar a estrutura lógica do convívio Zande segundo aspectos formais da lógica europeia do seu tempo. Os Azande foram descritos pelo Evans Pritchard como um povo sociável, formado por pessoas inteligentes, racionais, muito ativas. Ocorre que eles acreditam inclusive, né? Não só na época do Evans Pritchard, em bruxaria. Na verdade, não esse tipo de bruxa, que é o tipo de bruxa criado basicamente na Idade Média, final da Idade Média ocidental, né? Mulheres velhas, feias, voando em vassouras e fazendo tratado com o demônio. Não. Para os Azande, para começar, eram mais homens bruxos do que mulheres bruxas,
porque sendo algo fundamental, importantíssimo na sociedade azande, como em outras sociedades, a mulher estava quase que excluída ou num segundo plano com relação a isso. Então, a maioria dos casos relatados eram de homens bruxos. Mas a bruxaria, para os azande, é algo muito real, inclusive uma substância física, que a pessoa tem e é herdada, né, pelos seus pais. Pelo pai, no caso de homens, e pela mãe, no caso de mulheres. Então, seguindo esse raciocínio, né, você encontra um bruxo e você sabe que todos os descendentes e todos os ascendentes do mesmo sexo dele teriam sido ou são bruxos. A gente vai ver que não é assim. A sociedade zande, ela se estrutura de uma maneira diferente. Mas o mais importante é que, para eles, a bruxaria está em tudo. Ou seja, se alguma coisa der errado, é porque houve bruxaria. E você tem que encontrar o bruxo. Se a sua colheita, né, não cresceu, se você foi caçar ou pescar e não encontrou animais, peixes, se o seu casamento não deu certo, se a sua casa foi comida por cupins, se você na hora de fazer amor com sua mulher não funcionou, tudo isso é bruxaria. E você tem que achar o bruxo. Para isso, eles tinham vários tipos de oráculos para fazer as consultas. O principal deles era o poderoso oráculo de veneno. Os azande conhecem uma trepadeira razoavelmente comum nos territórios onde habitam, da qual pode ser extraída uma substância que tem um parentesco químico com a estricnina. Portanto, através de processos como maceração e outras operações, eles produzem um veneno. Esse veneno é poderoso? Bem, o nome dele na língua azande é benji. Ele não é um veneno extremamente mortal, mas ele tem um poder muito mais importante para os azande, que é o poder de ser um oráculo. Você pode fazer perguntas ao veneno que ele dará as respostas. Perguntas dos assuntos mais intrincados da vida do dia a dia dos azande, principalmente, é claro, sobre bruxaria. Pois bem, mas para utilizar o benji, você precisa administrá-lo a um ser vivo. Então, qual ser vivo será utilizado? É a galinha. E boa parte dos azande tem uma série de galinhas guardadas exatamente para figurarem no ritual do oráculo do veneno, em que o benji é administrado ao animal e nós temos duas possibilidades. Ou a galinha é poupada e continua a sua vida tranquilamente, pelo menos até a próxima sessão do ritual do oráculo do veneno, ou, por outro lado, infelizmente, a galinha morre. Pois é, todo tipo de pergunta poderia ser feita para o oráculo de veneno. Normalmente eram mais as perguntas de bruxaria ou sobre adultério, porque os azande, vejam só, eles tinham várias mulheres, os homens, várias mulheres, e ficavam preocupados em serem traídos por uma delas, né? Ou seja, esses problemas machistas, né, eles estão bem distribuídos pela humanidade. De qualquer maneira, para construir uma casa, para mudar, certo? Ou para fazer qualquer projeto importante, as perguntas eram feitas a oráculos, principalmente aqui ao oráculo de veneno. Bem, mas o que o Evans Pritchard notou é que, apesar de terem essas crenças e serem racionais, certo? No sentido de colocá-las conjuntamente, com uma lógica. Por exemplo, o veneno
tá? Ele era testado pelo menos 2 vezes, ou seja, se fazia uma pergunta: olha, oráculo de veneno, esse nome que eu estou te apresentando, ele é o bruxo que causou a perda da minha colheita? Se for, mate a galinha. Bem, a galinha morria, mas aquele nome apresentado não era automaticamente o bruxo. Fazia o teste outra vez com outra galinha, mas pedindo para poupar a galinha. Ou vice-versa, primeiro pedia para poupar e depois para matar a galinha. Isso para impedir que um veneno muito forte ou um veneno muito fraco matasse todas as galinhas e poupasse todas as galinhas, e as respostas não seriam válidas. Bastante racional, não? Só que na hora de explicar por que alguém que tinha um pai ou um filho bruxo não era bruxo, certo? Pela lógica, eles encontravam explicações adicionais, chegando ao cúmulo de dizer: olha, eu acho que essa relação de paternidade não está muito bem explicada, ou seja, eu não sou o pai, ou eu não sou o filho daquela pessoa, porque se ele é bruxo eu não sou. Bem, isso para o Evans Pritchard fugia do racional, né? Mas será que nós não fugimos do racional? Primeiro, com relação à bruxaria, você não conhece ninguém que acredita em mal-olhado, em olho gordo, em horóscopo? Pois bem, essas crenças são crenças humanas. Nós temos até hoje no que a gente chama de sociedade civilizada. Não é por aí que o Azandi é estranho. Mas, também, por outro lado, nós, quando acreditamos em algumas coisas, muitas vezes escolhemos respostas não racionais para explicar essas coisas e garantir que as nossas crenças não desabem, porque se desabarem, pode desabar em conjunto com muita coisa importante na nossa vida. Então, isso é comum encontrarmos em ideologias políticas, em conceitos econômicos, crenças que não são mais justificáveis que as crenças em bruxaria dos Azandi. Bem, neste sentido, quem é o estranho? Para os Azandi, somos nós. Para nós, são os Azandi. E nesse sentido, como traduzir uma língua entre seres humanos tão distintos? Esse é um trabalho que foi pensado e respondido de uma maneira bastante original por um filósofo que já conhecemos, o Quine, o Willard van Norman Quine. Mas sobre isso falaremos no próximo vídeo de Mentes Holísticas. Um grande abraço para todos e até lá!